Olá, muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo. Começa o nosso episódio de número 77. O papo de hoje, ele não é sobre a nossa sanidade mental, ele não é sobre o nosso subconsciente e nem sobre análises da forma como a gente se comporta. Embora a gente vá atravessar e passar por esse caminho, o verdadeiro convite está em conhecer a pessoa por trás do psicólogo que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Augusto. Muito obrigado, Bruno. Até que enfim esse dia chegou. Já fazia tempo que a gente estava tentando conciliar as agendas. Enfim, estamos aqui. Legal, obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Você que veio de longe para trocar essa ideia comigo. Antes da gente fazer a sua apresentação breve, eu queria hoje começar falando que as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te ver e vão te julgar. Assim como eu também. As pessoas estão me vendo e geralmente as pessoas julgam, não é só a nossa aparência, julga a forma como a gente se senta, julga o tom da voz, julga traços. As pessoas julgam tudo, mas às vezes o pior julgamento é aquele que vem da gente. Com certeza até o pior. Geralmente é. Então eu quero saber se você se julga demais, se você lida bem com o julgamento dos outros e qual é o pior julgamento que a gente pode fazer de si mesmo. Olha, eu já tive épocas da minha vida que isso era uma questão muito grande, de me preocupar demais com essa questão do julgamento, né? Seja pela aparência, principalmente na fase da adolescência, né? Eu já tive banda de rock. Sério? Né? Que a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da música em algum momento da conversa. Mas eu já cantei rock e a gente queria revolucionar de alguma forma, né? Seja no modo de vestir, na forma de cantar, nas letras, etc. E isso foi algo que eu carreguei comigo durante muito tempo, essa questão do medo do julgamento. Eu acredito que a maturidade traz pra gente essa possibilidade de tirar a importância do julgamento alheio. O mais importante é o que você pensa a respeito de você mesmo. Muito mais do que o outro vem a pensar. E o que acontece? Existe também essa questão do auto-julgamento, né? Daquela coisa de você se criticar o tempo inteiro. E às vezes essa crítica interna ela é dura, simplesmente assim, você se destrói completamente, né? A gente tem esse poder de se reerguer ou de se destruir. Isso, dentro de cada um de nós, existe esse poder, tanto para destruição quanto para edificação. Tem que ter, né? Essa crítica também ao mesmo tempo. Eu acredito muito, sim, que essa crítica ela é muito necessária, né? Até pra gente se preservar também, né? A gente não se expor tanto ao ridículo. Esse termômetro e é eu bom. acredito que, em excesso, ela vem a ser prejudicial. Em excesso, ela paralisa e faz com que a gente sinta medo de existir, né? Aquela pessoa que, nossa, tá quase pedindo desculpa por existir. O que você critica mais em si mesmo? Essa é complicada, porque... Olha, eu sempre me critiquei muito na minha voz. Eu, por cantar, né? Sim. Eu sou da época que eu tinha aquele gravadorzinho de fita. Eu gravava a minha voz cantando e tal. Depois, posteriormente, eu tive a experiência de gravar CDs também, né, de apresentar, de fazer apresentações, shows. E eu tinha um problema de me ouvir, né, quando eu ia fazer a parte de produção, era terrível, que eu infernizava ao extremo o produtor musical, né, aí masterizava ali, terminava a produção, eu abandonava, falei, gente, eu não quero nunca mais ouvir isso daqui, porque eu sei que eu vou achar defeitos até... E foi, né, mas passado um tempo, assim, eu fui percebendo, até essa semana, mês passado, eu tava na academia e falei, deixa eu ouvir algumas coisas minhas aqui, tava enjoado do repertório que eu tava ali, eu falei, deixa eu ouvir alguma coisa que eu já gravei no passado. Isso a gente tá falando de 2011, né, coisa que faz um tempinho já, que na época que eu lançava CDs ainda, né. E eu peguei essa transição do CD pro streaming, então eu ainda lancei CDs, né? Foram 2 CDs, alguns singles, um EP. Que massa, cara, legal. E na época eu criticava muito, eu falava, gente, isso daqui tá ruim, isso daqui não é legal, essa voz tá me irritando, não sei o quê. Eu fui ouvir e falei, gente, até que fazemos coisa legal naquela época. Legal. E foi muito gostoso esse resgate, de perceber que, olha, mesmo eu
de repente, naquele momento, criticava tanto aquilo, mas hoje eu consigo ter uma outra percepção do som que eu fazia, da música, né? Que como eu sou o compositor das minhas músicas, então eu passo muito por essa coisa, nossa, será que isso daqui é bom mesmo? Ou é uma alucinação minha? Será que isso é bom só na minha cabeça? Porque passa também pelo crivo dos outros. O outro tem que aprovar a minha música. Então isso ferrou com a minha mente naquela época, né? De que a arte também passa pelo crivo do outro, né? Então você tem que ter maturidade, muita gestão emocional para conseguir driblar isso tudo, fazer o teu trabalho, sem se importar tanto com o outro, mas se importando. Sim. Porque é complicado, a arte, né? E tinha que vender, né? O CD físico não era simplesmente colocar no streaming e deixar, né? Não, tinha que vender o CD, porque senão ficava parado lá no meu quarto, aquele monte de caixa de CD. Tá. Então a gente falou da autocrítica, vamos falar da crítica no sentido do julgamento. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão sobre a imagem, sobre julgamento, sobre aparência. Mesmo que a gente fale que não, eu não julgo, né? Todo mundo julga, cara. Eu acho que é uma coisa universal, é claro que a gente evita. Eu quero saber o que você evita julgar no outro, mesmo que às vezes escapa. Olha, a questão do julgamento é complexo, né? Porque todo mundo julga o outro o tempo inteiro. Não tem, assim, uma situação que a gente passa completamente neutro e que você não vá pensar qualquer coisa. Mas uma coisa é você pensar e, ao mesmo tempo, filtrar aquilo e... Não, respira fundo, não é comigo, é a vida do outro, é a escolha do outro, né? E outra coisa é eu usar esse julgamento como um discurso de ódio. Aí que tá o problema. Então existem pessoas, falar assim, não julgo ninguém. Não, gente, todo mundo julga, um pouquinho que seja, mas julga o outro. Mas a questão é o que você faz com esse julgamento. Se você está alimentando um ódio contra um determinado tipo de pessoa, uma classe social, uma sexualidade, um gênero, sabe? Qualquer tipo de situação onde você possa estimular o ódio contra essa pessoa, né? Então é muito sobre saber separar, né, o julgamento e o que você faz com ele, né? Você respira fundo, fala, olha, eu tenho a minha vida, o outro tem a vida dele. Eu tenho as minhas escolhas, o outro tem as escolhas dele. E lembrar do contexto, né? Porque às vezes a gente julga um comportamento que aquela pessoa tá tendo e a gente não tá inserida no mesmo contexto. Então pra gente é fácil olhar e falar assim, nossa, olha aquela pessoa fazendo tal coisa, e a gente não tem a menor noção do que tá passando na cabeça dela, né? Do que ela tá inserida ali. Com certeza. Tem essa também. E tem essa questão também da vivência que essa pessoa tem, o repertório de vida, a história de vida, os dilemas que essa pessoa passou durante, né, todo esse tempo, e ninguém tá na pele do outro, né, para saber o que o outro passa de verdade. A gente pega fragmentos, né, eu acho que é muito sobre isso, a gente entende fragmentos dos outros, mas na totalidade a gente nunca vai perceber. E que julgamento que te atravessa mais? Que te pega mais? É o julgamento da aparência? É o julgamento da capacidade? Que tipo de julgamento? Esse dá... eu acho que tudo. Nossa, todo julgamento é ruim, né? Tudo. Eu tinha um problema com a aparência, assim, quando eu era mais novo, né? A gente tá falando de 20 anos atrás, né? Eu era um adolescente muito complexado, né? Uma criança muito complexada. Eu até tava vendo com a minha mãe algumas fotos antigas, né? Nessa visita que eu fiz agora recente pra ela. E meu pai, eu adoro ver foto antiga, nossa, anos 90, né, nossa, que tinha legal. Muito, você revelava fotos, hoje em dia fica tudo no era celular, outra cultura, né? Quando vê você deleta tudo, você apaga, são memórias que somem, mas aquela coisa da foto física é incrível. E eu tava vendo ali fotos minhas de criança, né, e percebendo, falava, gente, eu arranhava a minha cara em algumas fotos. Caramba. Minha mãe falou, nossa, mas por que tá arranhada a sua cara, do Rodrigo? Eu falei, porque eu me odiava nessa época. A minha autopercepção era péssima, né, de não gostar do que via no espelho, né, eu falava, gente, é ruim isso, né. Eu acho que a autoestima é uma conquista, é uma questão, assim, de você ter segurança de ser você mesmo, de você se aceitar, você se amar como você é, na totalidade. Claro que defeitos todo mundo tem, falhas todo mundo tem. Ninguém vai ser 100% perfeito. Mas a gente tem que olhar com carinho para a nossa existência, para a nossa vida
e perceber as potencialidades que nós temos. Então, acho que a partir do momento que eu consegui olhar para isso, eu consegui mudar meu olhar a respeito da minha própria vida. Legal. Você falou isso agora, eu tava lembrando. Quando eu era criança, eu tinha um hábito de fazer careta nas fotos. Então, todas as fotos minhas de adolescente, criança, eu tava fazendo a cara mais feia que você imaginar. Esses dias minha mãe começou a me mandar, e aí ela foi mandando as piores, assim. Falei, putz, que hábito legal, eu queria voltar a fazer isso hoje, sair em todas as fotos horríveis, assim, que aí não tem como, né? Você acha que você se preocupa mais com você perde mais tempo administrando a tua imagem consigo mesmo ou com o próximo? Olha, eu procuro ser muito... Eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu acho que a simplicidade na minha vida é algo muito... É uma coisa muito boa, né? Então, na minha vida, eu tento ser o máximo minimalista possível. Perdi a palavra. E com o próximo, eu procuro ter leveza nas relações também. Porque eu entendo que a perfeição, ela não existe. Aonde existe ser humano, existe imperfeição, existe falha. Então, para que eu vou ficar me desgastando, querendo perfeição nas relações, se somos todos humanos, estamos todos passíveis a erros, né, a falhas. Estamos tentando acertar, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas eu procuro levar com muita leveza a vida e as relações. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem legal. Como é ser você? Como é que você me diria? Como é ser você? E tem alguém que você tem essa curiosidade de fazer essa pergunta, que você imagina como será que é estar na pele dessa pessoa? Como será que é viver a vida que essa pessoa vive? Como será que é ser essa pessoa? E você, como é que você me diria? Olha, Nossa, agora me pegou. Pegou desprevenido, gente. Olha, ser eu às vezes é um pouco caótico, mas é muito legal ser eu também. Eu acho que a minha vida, ela passa por muitas camadas, né? A gente tem muitas camadas na nossa vida. Eu faço muitas coisas que eu gosto e procuro me realizar no meu dia a dia. Acredito que a realização plena, absoluta, de repente seja uma utopia, seja aquela coisa assim que a gente vá buscar ela e ter isso como uma forma de permanecer caminhando. Alcançar essa perfeição a gente nunca vai conseguir. Esse ideal, fato, né? Esse ideal. Mas é importante, as utopias, né, como diz Galeano, é o que nos move, é o que faz com que a gente caminhe. Né? Eu caminho 10 passos, ela se afasta 10 passos. Eu caminho 20 passos, ela se afasta 20 passos. Mas para que serve a utopia? Serve para que eu não deixe de caminhar. Então eu acredito muito que é sobre isso. Né? Eu me perdi um pouquinho da pergunta, o que era ser o Rodrigo, né? Sobre essa questão. Eu acho que no meio desse caos que é a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, aparento ser muito tranquilo, mas na minha cabeça toca música 24 horas, né? Parece ter uma aba com uma música ali tocando 24 horas. E pensamentos e coisas, né? Planejamentos. Não fico preso no futuro, né? Tenho uma certa ansiedade, mas assim, procuro viver muito o presente, né? Eu acho que é muito sobre essa coisa, né? Às vezes a gente fica tão focado no futuro, preso nas coisas do passado, e esquece de viver o momento presente, né? Que eu acho que esse momento ele é importantíssimo, ele é muito essencial de ser vivido com intensidade, com verdade. Porque é o momento mais precioso que eu tenho é o agora. É o momento que eu tenho para viver, é a consciência que eu tenho, né, do meu hoje, é a idealização, são os projetos, as coisas que eu quero para o meu amanhã, que eu tenho a possibilidade hoje. Então, eu acho que essa coisa da presença no presente é muito essencial. Muito legal você trazer a palavra do presente e do futuro, porque a nossa próxima questão, lá no bloco pessoal, é sobre o futuro. Mas antes disso, queria fazer uma observação. Você usou a palavra caos 2 vezes. Como que o caos se manifesta na sua vida? Por que ele é tão presente? Olha, o caos se manifesta, eu acho que por um excesso de
de sonhos. Eu sou movido a sonhos, na verdade, né? Eu acho que os sonhos movem a minha vida. Então eu sou uma pessoa que planejo 1 milhão de coisas, assim, né? Agora a gente vai fazer aqui uma terapia reversa, né? Agora o terapeuta vai ser analisado aqui, né? Mas isso já virou tema, já virou pauta de terapia, então eu posso falar sobre isso, né? Que a minha terapeuta falava, olha, você abre um leque muito grande de possibilidades, de ideias, de projetos, porque a minha mente criativa, né, do Rodrigo artista, funciona nessa forma, nesse caos, mas que existe ali uma harmonia, mesmo dentro do caos, eu consigo achar ali um fluxo e o negócio acontece. E a minha grande questão era de afunilar um pouco mais as ideias, focar em coisas relevantes de fato, coisas que precisam ser feitas, né? Porque senão eu vou ficar nesse emaranhado de ideias, de idealizações, e a gente às vezes se perde também nas nossas próprias ideias, isso é muito complicado, né? Eu acho que quando a gente consegue canalizar a nossa energia para aquilo que de fato precisa, que vai trazer para a gente um resultado, que vai produzir na gente um crescimento pessoal, uma realização, é ali que a gente tem que ir. E às vezes a gente se perde porque a gente foca a nossa energia em outras questões. Tanto no julgamento dos outros também, a gente perde energia nisso, tentando agradar outras pessoas. Né? E são anos e anos de terapia para você parar de querer entender os outros e começar a se entender. Quando você entende isso, é incrível. Que você precisa se conhecer, você precisa buscar esse conhecimento, que é ele que vai te libertar, é ele que vai te fazer expandir, florescer na sua vida. Você falou da multiplicidade. Seria a multiplicidade o contrário da simplicidade? E se a vida que você busca, que você diz que busca o simples, ser uma pessoa simples e ter uma vida simples, minimalista, conflita essa multiplicidade? Eu fazendo o papel do terapeuta. Meu Deus! Como é que você se sente em relação... ali como se fosse um divã ali pra fazer o negócio assim. Mas faz sentido? Total. Eu acho assim que quando eu falo dessa coisa do leque, né, muito aberto, e dessa aleatoriedade da minha vida, porque se eu te falasse as coisas que eu já estudei na vida, eu falei, gente, vou começar porque eu acho que é interessante falar sobre isso, né? Eu fiz, quando eu era adolescente, um curso de eletricista de manutenção, né? E falei, nossa, eu vou entrar aí nas empresas, vou arrasar nessa área e tal. E isso me tornou um adulto funcional. Hoje eu sei trocar aquele bocal de lâmpada, sei trocar tomada, interruptor, chuveiro, né? Dentro de casa a gente faz muitos pequenos reparos. Eu aprendi naquela época de Senai, né? Foi muito importante na minha vida. E depois fui fazer curso de técnico de automação industrial. Foi um inferno na minha vida porque era pura robótica, cálculos, física, e para mim é um caos. Isso daí é horrível. A matemática, eu sou mais de humanas, né? E passado o tempo, né, eu fui fazer técnico em segurança do trabalho, né, trabalhei em indústria, dentro dessa área da segurança mesmo, né, achando que ia ser super bacana isso, mas depois eu fui para a área da psicologia, né, que daí eu fui fazer a faculdade de psicologia, estudei ali os 5 anos, depois da psicologia fiz uma pós em psicologia organizacional, depois eu fiz a segunda graduação em educação especial, né, a licenciatura, que é o que me possibilitou ser professor também. E a minha vida, quando eu paro para pensar, eu falo, gente, parece que eu estudo a vida inteira, nunca parei de estudar. Eu acho que é bom isso também, porque nunca me deixou parado, né? Sempre pensando possibilidades, pensando... porque eu adoro conhecer coisas, adoro descobrir coisas. São universos diferentes, esses que eu citei, porém, em cada experiência, em cada era da minha vida, eu aprendi muita coisa, né? Eu desenvolvi coisa ali. Até é interessante você ver e falar, não gostei disso, não é essa área que eu quero, vou partir para outra experiência, né? E além da música, né? Que a música sempre esteve presente na minha vida, cantei profissionalmente muitos anos também. Então, é tudo muita coisa, tudo muito aleatório, né? Mas isso tudo compõe o Rodrigo.
E depois eu fui fazer curso de fotografia, virei fotógrafo também. Nossa. Faço criação de artes, né? Então é muita coisa, De né? fato é um leque bem aberto. Porque eu acho que eu tinha na minha mente aquela coisa assim, olha, se uma porta fecha aqui, eu tenho uma outra possibilidade. Por mais que eu deteste segurança do trabalho, se tudo der errado, eu tenho essa porta aqui, né? Eu tenho essa outra opção. É melhor errar no excesso de tentativa do que na falta. Mas também esse excesso custa caro, Sim. Porque, nossa, gente, é muito tempo de vida, né? De estudo. Mas eu não me arrependo de nada, sabe? Legal. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não voltaria a fazer tudo que eu fiz, não. Mas eu acho que foram experiências muito interessantes da minha vida e eu guardo com muito carinho isso. Tá, a gente precisa fazer a sua apresentação, né? Que galera que tá te vendo pela primeira vez, tá, mas quem que é esse cara afinal? Antes de eu pedir a sua apresentação, voltando lá naquela pergunta de como é ser você, eu queria saber se tem alguém que você tem essa curiosidade de saber como será que é ser essa pessoa e ter essa vida. Tem alguém? Ai, tem. Ney Matogrosso. Maravilhoso, legal, cara, amo demais, ouço muito. E o que me chama muito a atenção é a longevidade de carreira, de vida, né? Ele tá com 84 anos, se eu não me engano. Uma presença uma de saúde de ferro. Sim. E assim, dança, rebola, viaja o Brasil e o mundo inteiro. Sim. Maravilhoso. Então eu acho assim que é uma vida incrível. Falou, gente, eu olho e falo, meu Deus, eu quero chegar nessa idade com essa vitalidade. Você assistiu o filme? Assisti. Muito bom. Eu fui ver no cinema também, adorei, cara. Chorei muito. As lágrimas, assim, pulavam do meu rosto. Bom, agora de fato vamos para sua apresentação, para a galera de casa te conhecer. Queria que você se apresentasse. Bom, sou Rodrigo Augusto Matias, 37 anos, Poços Caldense. Atualmente moro em São José do Rio Pardo. E amo Poços de Caldas, amo Minas Gerais, carrego comigo essa marca no meu coração. Aonde vou, né? Sempre é o Rodrigo que é de Poços, que é mineiro. E sou psicólogo clínico, atendo online, pessoas do Brasil e do exterior também. Sou professor e faço um pouquinho de cada coisa, né? São muitas nuances aí da minha vida, mas a gente acaba se virando para fazer tudo, para dar conta de tudo. Gente, tá rolando um festival de latidos de cachorro aqui em casa, tá? Eu não sei se vai dar pra vocês escutarem aí, mas assim, hoje tá um pouquinho além do normal, então peço desculpa pra vocês. E pra você, cara, toda vez que eu trago algum psicólogo aqui, eu acabo descontando questões pessoais nas entrelinhas, então eu vou deixar aí pra você desvendar, descobrir no off, quais dessas questões que eu trarei hoje, que vem aqui do meu leque, tá? Vamos pular pro bloco pessoal. Entramos agora na primeira camada. A intenção aqui agora é desvendar você, carne e osso, como é que você pensa, o que você sente, como é que você vê o mundo, como é que você vê o próximo. Então aqui tem várias questões, como eu te disse, em relação ao futuro. Já é a nossa primeira questão. Eu queria saber se você pensa no futuro. Na verdade, quando você pensa no futuro, o que te amedronta mais? Você saber que você vai perder as pessoas que você ama. Como é que você lida com isso? Você tem pai e mãe? Saber que uma hora a gente vai perder os nossos pais. Como é que você lida com essa parte? E o que te dá mais medo? É saber que vai rolar um desgaste do corpo, que a gente vai envelhecer, cabelo vai cair, barba vai ficar branca. Além das outras questões que vêm com a idade. Mas o fato da própria vida em si. O que você pensa sobre o futuro? Olha, o futuro, eu não me prendo a ele. Eu tenho, assim, projetos pessoais, eu tenho muitas idealizações, né, para minha vida, mas eu não me desgasto pensando nele, porque não vale a pena, né? Eu acho que você gasta muita energia, né, pensando muito, idealizando muito, e quando chega lá, às vezes é diferente, né? Às vezes alguma coisa no meio do caminho muda, né, de figura, e por fim vem aquela decepção, né, de você ter idealizado tanto uma coisa de um jeito. É claro que se eu marco uma viagem, marco um rolê, falo, nossa, a data tá chegando, qualquer coisa, até estar aqui também, né, marquei a data e o reloginho vai correndo e falo, meu Deus,
tá chegando, e chega, que bom que tudo chega, né? E é legal isso, essa coisa do planejamento, né, de datas, né, uma hora essa data chega, né? Mas eu procuro não ficar me prendendo muito a essa questão do futuro, não, né? E o que era a outra pergunta mesmo? Sobre ver os nossos pais partindo. Você pensa sobre, cara? Olha, eu procuro não pensar nisso. Mas sei que é uma fase que todo mundo vai passar, né? Eu acho que todo ser humano passa por lutos, passa por perdas muito significativas, né? Dá para se preparar para isso? Não. Você pensa que tá preparado, mas você nunca tá. Eu perdi pessoas muito amadas, muito queridas, né? Que foi o meu avô materno, se eu não me engano, em 2019, e minha avó paterna em 2017. Eu posso ter confundido as datas, mas eu acho que foi mais ou menos isso. E eu nunca imaginava, porque eu nunca tinha perdido alguém muito próximo, né? A minha mãe, né, perdeu o Ricardo, que era o meu irmão do meio, né? Que a minha mãe teve 3 filhos, o do meio faleceu bebezinho, com 5, 6 meses, por aí. Nossa. Eu não cheguei a conhecê-lo, né? Que eu nasci 2 anos depois. Mas eu não tinha tido ainda perdas tão próximas na minha vida, né? Essa questão do luto foi muito complexa, foi uma dor insuportável, né? Essa coisa de falar, nossa, cadê aquela pessoa? Não tá mais aqui, né? Eu acho que aquela cena ali de fechar o caixão, ali, ai, é o que fica na minha memória ali, mas foi... Eu procuro guardar dentro do meu coração as boas memórias, as boas lembranças, os momentos especiais que passei com essas pessoas queridas, né? E sei que os meus pais também não são eternos, mas procuro viver o máximo possível, respeitando, cuidando, né, à medida do possível, e fazendo com que os nossos encontros, mesmo estando em cidades diferentes, né, que eles moram aqui em Poços, fazendo com que cada encontro seja muito especial. Eu tô até ficando com a voz embargada, que se eu começar a chorar aqui, você vai ver. Mas eu acho que é sobre isso, é sobre a presença, é sobre o cuidado que você tem, é sobre as memórias que você cria dentro dessas relações, né? E sei que o tempo está passando, eles estão envelhecendo, assim como eu também estou envelhecendo, né? Os fiozinhos de barba branca já estão aparecendo, daqui a pouco o cabelo também, mas as linhas de expressão vão ficando mais carregadas, né? Mas eu acho que isso tudo é o fluxo da vida, né? A vida é como um rio que a gente não tem como conter esse rio. Ele tem um fluxo que segue, ele segue o seu caminho e a gente tem a possibilidade de direcionar a nossa vida, né? Em muitos aspectos, mas a vida tem um fluxo que é completamente impossível de conter. Já te aconteceu de você olhar uma foto sua? Eu ia falar antiga, mas não precisa nem ser tão antiga. Uns 10 anos atrás. E você falar assim, rapaz, que estranho. Tipo, você vê que, putz, olha essas rugas aqui. Tô ficando velho, cara. Já te aconteceu? É estranho demais? Olha, essa questão de olhar assim, eu percebo que naquela época eu me olhava e me achava feiento, feioso, horrível, né? E eu falava, gente, eu não era tão feio assim, até que eu era bacaninha, né? Era uma percepção que eu tinha naquela época, né? Mas eu acho que o tempo... É que a nossa geração é um pouco diferente, né? Que a gente, pelo menos eu, né, que tô com 37 hoje, percebo que, né, outras gerações com a mesma idade que eu tinha uma outra aparência, até muito parecendo aparentar muito mais velho, né? Então a questão mesmo de estilo de vida, né, eu acho que conta muito, a forma, né, que a gente vai amadurecendo, e também acredito que essa questão da idade tá muito na cabeça de cada um, né? Tem muitas pessoas que são extremamente jovens, mas que parece que envelheceram tanto, assim, né, que na questão do pensamento, na forma de ser, né, e existem pessoas, né, como eu falei do Ney Matogrosso, que é uma pessoa já idosa, mas que tem uma jovialidade que tá na mente, tá no coração, é uma coisa que é dele, tá na vida isso. Às vezes a gente envelhece quando a gente para de sonhar, né? Com certeza. Desistiu de sonhar. Às vezes não é nem a ruga, né? Tem essa.
Eu escuto muito aqui no programa sobre empatia, escuto muito sobre gratidão, sabe, o gratiluz. Quero saber se você acha que existe uma romantização da gratidão. Esse lance de que você passa, imagina que você passa a pior coisa da sua vida e a pessoa vem falar assim, mas todo sofrimento ele tem um ensinamento. Você tá ali quebrando, sabe, a vida tá te batendo com paulada e a pessoa fala assim, mas você tem que olhar pro lado positivo, você tem que tirar uma lição disso. Então, você tem medo de romantizar alguma coisa na sua vida? Olha, eu acredito que tem questões na vida que não dá pra romantizar. Tem uma frase, se eu não me engano, de Adélia Prado, que fala assim, que às vezes Deus me tira a poesia, eu olho pra pedra e vejo pedra. Gente, até arrepio de pensar nisso, porque a poesia é essa romantização. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita poesia na minha vida. Eu romantizo também as coisas, olha só. Mas não é tudo que dá pra romantizar, né? Eu preciso olhar a pedra e falar, não, é pedra. Isso aqui não tem poesia nisso, né? Assim como nos relacionamentos também não dá pra romantizar agressões, violências, qualquer tipo de discriminação, que às vezes a pessoa ela tem essa coisa dessa romantização da vida tão grande, né, que a gente vai chamar de complexo de Poliana, que Poliana é um livro que foi lançado lá em 1900 e alguma coisa, bem antigo, de uma menina chamada Poliana que ela, acho que os pais morreram, ela foi morar com uma tia que era uma carrasca, e ela morava no porão. E a tia fazia tudo quanto era tipo de coisa ruim pra ela, a vida daquela menina foi um inferno. E ela tinha uma coisa que ela aprendeu com o pai, dela ser totalmente grata, tudo, dela ver tudo com beleza, dela achar beleza onde não tinha e ser muito feliz, né? Tem até era uma brincadeira que ela tinha com o pai dela que agora eu não vou lembrar. E isso, depois de muito tempo, foi estudado como um complexo, que a pessoa passa por isso, né? Algumas pessoas, não todo mundo, que é o complexo de Poliana, que é de você romantizar situações que não devem ser romantizadas. Romantizar o sofrimento. Isso vai te trazer uma alienação tão grande que vai imobilizar, vai te impossibilitar a mudança. Né? Quando você... Nossa, o cara deu um tapa na minha cara, mas era a forma de afeto dele, mas a mão dele estava sobre a minha face. Sabe aquela coisa romantizada? A pessoa foi um cão ali com a outra, né? Foi um carrasco. Mas... E entra várias camadas, né? Isso se em várias relações. Muito a vida difícil, eu acho que se valoriza demais. Demais. Teve uma vida tão difícil e olha como que esse lance da superação da vida difícil também é uma coisa que o pessoal hipervaloriza, né? Demais. E todo mundo parece que se não tem uma história de tragédia pra contar, uma superação, parece que não é tão interessante a história dela, né? Então, assim, eu acredito muito que dessa que você trouxe da gratidão, eu sou muito adepto também à gratidão, acredito que a gente tem que ser grato, sim. As coisas que acontecem na nossa vida, né? Mas a gente é humano, a gente também passa por dificuldade, né? Falar que há males que vem para bem, mas há males que vem para males mesmo. Tem sofrimento que eu falo, meu Deus, passei por isso daqui, eu acho que é troco de nada, porque se tudo é crescimento, tudo é aprendizado, gente, eu não queria ter aprendido essas coisas, né? Não, eu preferia não ter. Então temos que levar com leveza a nossa humanidade. É claro que cultivar a gratidão é muito importante, mas também não podemos romantizar o sofrimento. Sim. Se você está passando por tanto sofrimento assim, isso aqui não é a hora de você olhar para a tua vida e falar, não, isso aqui não é a hora de eu mudar minha rota, de eu perceber que eu preciso, né, ajustar aqui minhas velas para chegar em algum lugar. Porque aquele barco que não sabe aonde quer chegar, qualquer vento vale, né? Que diz a frase, agora eu não vou saber fazer a citação direta desse ditado, mas é sobre isso. Se você tem um propósito na tua vida, você vai direcionar a vela do teu barco para chegar onde você quer. Senão, o vento vai levando e você vai sendo levado para qualquer lugar. Boa. Agora eu tenho uma curiosidade que é a sua relação com o sentimento de culpa. Se você acha que a culpa ela serve mais para deixar a gente meio que preso no passado, dessa lamentação de ficar preso nesse sentimento de culpa, ou se de certa forma faz a gente olhar de fato para um erro que a gente teve. Então é mais maléfico do que benéfico? Olha, o sentimento de culpa, ele
sempre vai vir atrelado a uma memória de alguma situação, né? A gente pode carregar por durante muito tempo, né? Haja terapia para se livrar desse sentimento, dessa coisa desse peso da culpa, né? E é claro que tem coisas que a gente precisa se responsabilizar, né? Nossa, eu que pisei na bola, eu que fiz isso. Foi eu que errei com aquela pessoa, né? Tem situações que a gente até pode, se for o caso, né? Ir atrás, tentar rever ali alguma situação para você se libertar daquele sentimento ruim da culpa, né? Mas tem outras coisas que você vai percebendo que não foi culpa sua de verdade, né? Foi uma culpa que a tua mente, né, internalizou ali, colocando você como um vilão de uma história, e você vai carregar aquilo durante muito tempo, né? E o processo de terapia vai te ajudar a entender melhor isso, né? Essa sensação da culpa, uma coisa que você olha para tua história de vida, né? E você acaba pensando, acaba se martirizando por questões do passado. E às vezes nem foi tudo aquilo, né? Às vezes foi uma coisa que tem a ver com a tua imaturidade do momento, a imaturidade da outra pessoa, uma escolha feita sem pensar, né? Uma coisa assim que quanto mais leveza você tiver na vida, melhor, né? Eu acho que a leveza a maturidade também, ela ajuda, né? Eu acho que a maturidade e também a tua gestão emocional, né, de você conseguir separar, né, as coisas da tua vida, perceber, olha, isso daqui eu acho que é uma pedra na minha bagagem, que está pesando a minha caminhada, e que eu posso retirar, remover ela e vou tocar o barco, seguir em frente. Não dá para ficar remoendo coisas do passado assim. Você lembra de alguma coisa que você já se culpou e que você teve que trabalhar muito para entender que não era bem culpa tua? Olha, culpas pessoais, sempre tem, né? Eu tentando tirar o pior aqui. Aquela coisa assim de, né, você passa o tempo e fala, nossa, eu devia ter falado diferente com aquela pessoa, eu devia ter conduzido a situação de uma outra forma, né? Mas sempre tem alguma coisa assim. Cara, as próximas perguntas estão tão pesadas que eu não sei nem se vai dar pra colocar. Onde tava a minha cabeça, cara? Eu vou até pular uma aqui pra gente ganhar um pouco de tempo. Vamos dar mais leve aqui. Eu quero saber qual que é, se você conhece bem os seus defeitos, qual que você teve mais dificuldade em domar, qual que é até hoje você ainda te escapa dos dedos assim, que você fala, bicho, isso daqui é uma coisa que eu preciso administrar melhor em mim. Gente, que pergunta é essa? Vamos fazer as perguntas mais leves, falar da carreira, falar da música. Brincadeira, olha, de defeitos, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que preciso organizar meus pensamentos, assim, de uma forma muito... um pouco de rigidez, sabe? Porque, como a gente falou do caos, né, essa coisa do caos no fazer, me desorganiza um pouco, né, também nos meus projetos, e eu acho que é um defeito, mas que sabendo dosar ele, sabendo trabalhar ele se torna uma qualidade também, né, porque são muitas possibilidades, né, que eu tenho na minha vida, às vezes falta foco, né, em algumas coisas, mas trabalho muito isso e sei que são momentos também, eu procuro respeitar os momentos da minha vida, né, a gente, assim como as estações do ano, né, a gente não tem como pular as estações, detesto o inverno, já quero pular logo para a primavera, não, você tem que viver o inverno, e a nossa vida tem as estações também, né, tem momentos que a gente passa que são travessias, você precisa atravessar aquilo, querendo ou não, né, e uma hora passa, né. Tem uma frase que eu gosto muito do budismo, um conceito, né, que tudo é transitório e nada é permanente. Então, assim, são coisas indo e vindo o tempo todo. Não posso me apegar, ter esse apego a uma coisa, a um momento da minha vida. Sei que é um momento, tudo de bom e de ruim, sei que vai passar. É ruim, tá difícil, a dor é ruim de perceber ela, de sentir ela, mas ela passa. A alegria também passa. Então, assim, é tudo muito transitório, né? E mais uma vez, voltando àquela questão do momento presente. Entramos agora na segunda camada. Agora a gente vai conhecer um pouco da tua trajetória, o que trouxe você até aqui, pelo que você passou. Então, você me ajuda a montar uma linha do tempo aí meio que por cima.
você como psicólogo agora, cara, a gente escuta muito que a gente precisa se encontrar. A gente escuta em música, a gente escuta, nossa, eu me perdi. E eu quero começar te fazendo essa pergunta. Dá pra se perder de si mesmo? Com certeza. Eu acho que se a gente não desperta, se a gente não observa a nossa vida com cuidado, a gente se perde de nós mesmos. A gente se perde nas relações, a gente se perde no trabalho, a gente se perde nos projetos. É muito fácil se perder de si mesmo. Quando vê, você já não está mais olhando para a tua vida. Você está preocupado com absolutamente tudo ao teu redor e a tua vida parece que vai passando e não tem aquela importância mais. E eu acredito que, mais uma vez, né, tudo a gente vai sempre fecha para terapia, né? A terapia ajuda nesse processo de você reencontrar com você mesmo. Porque uma vida perdida de si mesmo, gente, é uma vida muito complicada, né? Eu acredito que é necessário demais você olhar para si mesmo, você se perceber em qual momento você está vivendo, né? O que você tem aí para fazer, quais são as suas potencialidades, o que você tem aí para planejar para o teu futuro e caminhar, sabe? E essa percepção de vida, eu acredito muito que o autoconhecimento traz pra gente. A maturidade e o autoconhecimento. E eu acho essencial a gente se reencontrar com... Eu até me perdi. Reencontrar conosco, com a gente mesmo, né? Vamos nos reencontrar com a gente mesmo. Tá, você falou de autoconhecimento. É uma das palavras que hoje o pessoal gasta muito. Gatilho, burnout, tem várias palavras aí. Borderline, tem várias. Autoconhecimento. Você acha que esses bordões e essas palavras que a galera gasta muito, principalmente quem faz vídeo pra internet, você acha que isso mais ajuda porque traz a pauta ou mais atrapalha porque banaliza coisas que são tão sérias? Acredito que vai trazer para um lugar de muito simplismo de coisas tão complexas, Superficial, né? Vai deixar um negócio muito simplista, muito superficial. Então acredito sim que a questão do comportamento humano, as questões referentes à psicologia, são muito complexas, né? E hoje em dia as pessoas não têm muita paciência de pesquisar, né? De ir atrás e estudar de um tema profundamente. E vai pesquisar na internet, nas redes sociais, né? Hoje em dia nem Google mais tá usando a rede vizinha. Não vou falar o nome da rede. Mas eu fiquei chocado. Falei, gente, mas a pessoa tá pesquisando uma coisa séria lá no... Começa com T. E quem tá falando aquilo ali, em base no que a pessoa tá falando aquilo, né? Ela tá falando um monte de achismo, né? Como se fosse verdade absoluta e a pessoa acredita, porque, nossa, falou em 30 segundos, sintetizou um assunto complexíssimo em 30 segundos, então aquilo é verdade. Roteirizadinho. Demais, então é muito complicado isso. Tá. E quando que essas questões, assim, essas questões sobre a vida, sobre a mente humana, suas questões pessoais, quando é que isso começou a vir para você? Você lembra as suas primeiras questões? Quando que de fato te inclinou para a psicologia? Olha, desde pequeno eu tinha uma coisa assim de gostar muito da psicologia. Quando eu era criança eu estudava muito sobre os temperamentos, aquela coisa. Hoje em dia nem é tão usual, né? Até fiz uma obra de pesquisa, né, que eu lancei no formato de livro, né? Aquele livro sob demanda. Mas já tirei do ar também porque tinha muita coisa ali que a galera já não usa mais hoje, né? Então a ciência da psicologia meio que deixou isso para um lado, né? Que não é mais usual, né? Sai um pouco daquela questão científica do negócio, era mais filosófica que a gente tinha daquele pensamento dos temperamentos, né? Mas desde criança eu lembro que agora você falando me veio à mente, eu devia estar na 6ª série, 7ª série, agora eu não lembro, uma pergunta que a professora fez e a gente tinha que redigir uma frase, né, sobre o que era a vida. E eu lembro que eu coloquei uma frase que chocou a sala inteira, mas que eu falei, gente, eu escrevi aquilo lá, né, que a vida era um curto período entre o nascimento e a morte. Ponto.
Simples, direto assim. E, né, 30 anos depois, né, eu devia ter uns 7, eu não sei que idade que eu tinha naquela época, mas passado o tempo, eu penso que a vida sim é um período curto entre o nascimento e a morte, porém, feito de momentos que podem ser muito significativos, momentos que podem ser muito especiais. Então, não é apenas pensar no começo e no fim, é o trajeto. Esse trajeto ele é importante. Boa. Na parte da clínica, quando você começou a atender, já foi pego desprevenido? Porque no começo, pelo menos nos primeiros atendimentos, como que você começou a lidar com, de fato, lidar com o problema dos outros? E se teve algum dia que alguma coisa te atravessou inesperadamente? Ah, sim. Eu comecei a atender na psicologia clínica em 2017, no final de 2017, né, que foi quando eu me formei, no meio de 2017, no final eu já estava atendendo em clínica, presencial. Não era nem online na época. E os primeiros atendimentos, né, super diferentes dos estágios, né, falei, meu Deus, e agora, né, o que eu vou fazer? E foi, assim, uma coisa que rolou, fluiu. Eu falei, gente, que máximo que é isso, né, que parece que a gente se prepara tanto, né, e tem questões que a gente não vê na faculdade, a gente vai ver no dia a dia, né? Como foi um dos primeiros casos que eu atendi ali, né? E eu falei, gente, parece que eu não estudei isso aqui na faculdade, né? E agora? Mas eu não precisava ter uma resposta pronta para aquele paciente. O meu papel ali enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, era de oferecer para ele a escuta clínica, sem julgamentos, né? A gente falou do julgamento, na clínica não pode ter julgamentos. Eu tenho que me blindar de uma forma que eu entendo o que é meu e consigo separar do que é do paciente. Porque sem essa separação eu vou misturar as minhas questões com as questões dele e aquilo vai me atravessar de uma tal forma que vai virar um emaranhado do negócio, assim que, sabe, vai um embaraço, né? E que vai ser prejudicial tanto para o paciente quanto para mim, quanto terapeuta. Então, por isso a importância do psicólogo também fazer terapia, também ter supervisão, que a gente tem, que senão o nosso fazer acaba sendo uma autoajuda, né? E não é tão interessante assim para o paciente, né? Então eu lembro que quando me aconteceu isso ali do começo, em 2017, tive situações que eu não imaginava que isso poderia acontecer ali, como que eu ia manejar isso. Mas, com muito cuidado, com muita ética, eu consegui trazer, né, o paciente a uma reflexão a respeito da vida dele e ele conseguiu decidir. Porque a questão é essa, é o paciente quem vai decidir a vida dele e é ele quem vai, né, dar conta da vida dele. Você só vai orientar. Eu apenas ajudo ele a ampliar um pouco o olhar, porque ele está olhando apenas para aquilo ali na frente dele. Vai só varrer a estrada. Eu acho que esse Saramago fala que a gente só vê a ilha quando sai dela, né? Então eu preciso tirar o paciente da ilha para ele ver a vida dele no contexto ali completo, né? Numa totalidade, e depois ele volta para resolver essas questões. Porque eu de forma alguma poderia falar para a pessoa, faça isso, faça aquilo. Porque eu estaria roubando o direito dessa pessoa de ser ela, de ser protagonista da vida dela, né? E a terapia tem muito desse resgate do protagonismo da pessoa. Ela precisa sim se responsabilizar pelas escolhas, ela precisa escolher e se responsabilizar por essas escolhas. Ela precisa entender, né, tudo ali que está acontecendo na vida dela de uma forma clara, de uma forma, sabe, a colocar luz sobre aquela escuridão. Assumir as rédeas, né? Com certeza. E você se especializou ou se aprofundou mais em algum nicho, assim, alguma área específica dentro da psicologia, ou tem casos que são mais dentro do que você busca? Eu tenho a minha linha de estudos e atuação dentro da psicologia, a psicologia humanista. E quando a gente fala de psicologia, a gente fala das psicologias, né, no plural. Porque são muitas formas de pensamento, são muitos teóricos ali que criaram, né? Na verdade, assim, são pontos de vista diferentes a respeito do humano. O nosso objeto, entre aspas, objeto de estudo é o ser humano, né?
E é para ele que a gente olha, mas cada linha teórica vai olhar sobre um ponto, né? E a psicologia humanista, ela tem muito dessa coisa de resgatar essas potencialidades do paciente, né? De caminhar junto com ele. O psicólogo, ele não é detentor da verdade absoluta. Ele não é aquela pessoa soberana que, nossa, tem resposta para todas as coisas. Tem a caixa de Pandora, vai tirando ali os lenços, vai a resposta para tudo. Não, uma cartola que tira um coelho, tira um negócio, nada disso. O psicólogo, ele vai construindo junto com o paciente, é uma caminhada junto, em conjunto. E isso que dá força para a pessoa dar conta da vida dela. O que você acha que adoece mais as pessoas hoje? Tem alguma coisa mais recorrente que você vê às vezes que as pessoas relatam mais para você, se é mais próximo da ansiedade, da depressão, ou se tem às vezes alguma característica social? Olha, tem muitas questões, muitas camadas, mas essa questão da ansiedade é geral, né? Eu acho que todo mundo está passando por alguma situação assim que se vê ansiosa, né? E em alguns momentos vai apresentar alguns sintomas mais graves, como a crise da ansiedade, né? A depressão também é algo muito recorrente. E o burnout também é uma coisa que hoje é muito recorrente. Eu acho que o sistema capitalista adoece muito as pessoas, né? Essa coisa da produtividade, você tem que ser produtivo o tempo todo, você tem que produzir o tempo todo. E isso faz você, né? Aquela frase que implantaram na nossa mente lá atrás, né? Trabalhe enquanto eles dormem. E a tua produtividade vai ser péssima no dia seguinte, e vai ser terrível, você precisa do descanso. E tem uma questão também que é de você descansar sem culpa. Essa coisa do capitalismo fez com que a gente... Nossa, eu até bati aqui. Fez com que a gente descansasse se sentindo culpado. Nossa, é meu dia de folga? Nossa, mas eu devia estar produzindo, eu devia estar fazendo alguma coisa produtiva. Eu devia estar ganhando dinheiro, eu devia estar fazendo alguma coisa. E você não consegue descansar, porque a tua mente está pensando na produtividade. Então é uma questão muito complexa, né? Que isso vai trazer também a questão social, né? Porque a gente tem também, né? É o bio, psíquico e o social. Essa questão da espiritualidade também vai entrar, mas o social, ele conta muito dentro desse processo. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta sincera? Pode. Não é muito fácil. Uhum. Por que as pessoas se afastam da gente quando a gente fica mal? Eu acredito que as pessoas se afastam quando a gente está mal, às vezes para respeitar um pouco aquele momento da pessoa. É claro que atravessar o sofrimento sozinha é muito mais difícil. E muitas vezes a pessoa ela tá lidando com as questões dela, que também não é fácil, e ela percebe que ela não vai ser... Às vezes ela olha para ela mesma e fala, nossa, eu acho que eu não sou uma boa companhia nesse momento, ele tá precisando de alguém que esteja preparado para essa demanda. E isso vai também do tipo de relação que a gente estabelece uns com os outros, né? Seja num relacionamento de amizade, de coleguismo, né, num namoro, ou seja lá o que for. Muito do sofrimento a gente vai atravessar sozinho. A nossa vida é muito solitária. E às vezes a gente fica, né, chateado, fala, nossa, parece que eu tô caminhando tão sozinho. Realmente tá. E a gente encontra pessoas que pensam igual a gente, né, que tem coisas em comum. E é maravilhoso quando a gente tem essa rede de apoio, pessoas com quem a gente pode contar. Mas a nossa trajetória vai ser por a gente mesmo. A gente tem uma certa dificuldade em lidar com a dor do outro? Acredito que sim. Acredito que a gente está vivendo um momento que tá todo mundo muito, entre aspas, ensimesmado. Tá muito... É muito eu. Tá todo mundo pensando nos seus problemas, nas suas dores, nas suas fragilidades. E olhar para o outro com a empatia, que é tão necessária, com o cuidado, não é todo mundo que está preparado para isso. Ela está olhando para as questões dela, que também são muito difíceis.
eu tenho as minhas dores, você tem as suas dores, e parece que tá todo mundo olhando para si mesmo, né? Essa frase eu acho que é da Monja Coen, né? Que tá todo mundo muito ensimesmado, e é o que a gente vê na sociedade hoje, no mundo, essas pessoas olhando apenas para o próprio umbigo. E a gente ouve tanto, procure ajuda. Se você tiver mal, procure ajuda. Não é tão simples. Não. Por que que a gente tem tanta dificuldade em procurar ajuda? E por que que não é tão fácil encontrar essa ajuda? Eu acredito que passa muito pela questão assim da pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Uma coisa que acontece muito na clínica é a pessoa que chega, né? E a minha pergunta inicial, nossa, o que te trouxe aqui? Não sei, minha mãe que mandou eu vir. Ah, minha namorada que mandou, que falou que eu tenho que fazer terapia. Ah, não sei quem no meu trabalho falou que eu preciso de terapia. Mas e a demanda dela? Né? E o desejo dela de olhar para a própria vida, de melhorar coisas? Quando falta esse desejo interno da pessoa, o trabalho psicoterápico é muito mais difícil. A pessoa fica meio que tentando agradar uma terceira pessoa. Né? Ah, eu tenho que fazer terapia porque minha namorada pediu, porque ela mandou. Ah, porque minha mãe falou que eu tenho que fazer. Não, gente, ela tem que fazer terapia porque ela quer resolver os dilemas dela, porque ela quer se entender, porque ela quer se conhecer. E às vezes esse reconhecimento, né, que eu preciso tem muito a ver com aquela questão do protagonismo, de assumir as rédeas da vida, começa aí, dela perceber. Né, o Carl Rogers, que é o pai da psicologia humanista, fala disso, né, que é um paradoxo muito curioso, né, que eu preciso me aceitar para assim eu conseguir mudar a minha vida. A primeira coisa é a autoaceitação. Então tem pessoas que vivem em conflitos também porque não se aceitam como é. Ela sempre achava que poderia ser melhor, poderia ser uma outra, viver uma outra vida, ter uma outra, né, uma outra personalidade. E não, gente, eu preciso me aceitar como eu sou na minha integridade, na minha totalidade. E dessa forma, me aceitando, eu vou ter possibilidade de mudança na minha vida. De falar, olha, eu me aceito, me acolho, acolho minhas imperfeições, meus defeitos, acolho tudo de bom e tudo de ruim que eu tenho, porque todo mundo tem essa dualidade. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Quando a gente fala, nossa, aquela pessoa é perversa, aquela pessoa é má, todo mundo tem a maldade dentro de si. Mas o que vai... a grande questão é o que você vai fazer com essa maldade. Você vai dar lugar para ela na tua vida, ou você vai deixar o lado positivo, o lado do bem, expandir e dominar a tua vida. Né? Eu acho que esse equilíbrio ele é muito necessário na nossa vida. Né? E a partir do momento que a gente consegue entender isso, a gente consegue ter possibilidades de mudança na nossa história. E para uma pessoa que sabe que está mal, mas não está tendo esse acompanhamento por alguma dificuldade, sei que você não pode aconselhar ou recomendar, mas se você pudesse falar, olha para isso ou faça isso, se você pudesse dar uma dica que você acredita que de alguma forma isso pode ajudar essa pessoa a pelo menos tentar sair desse buraco que ela entrou. Porque o problema da depressão é que muito isso, do nada ela te afunda e aí você entra naquilo e vai ficando mais denso, e para você sair dali sozinho sempre muito difícil. Então o que você indicaria para essa pessoa? Pelo menos assim, cultive algo, ou olhe para isso, ou faça alguma coisa. Tem alguma dica que você poderia dar? Tem. Primeiramente, o essencial é a pessoa buscar ajuda, né? Existe hoje atendimentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo CAPS, e muita gente tem esse preconceito, né? Ai, CAPS porque virou meme, né? As pessoas sim. brincam muito e banaliza esse assunto que é tão sério. Mas o CAPS é um lugar onde tem ali profissionais qualificados da saúde mental, tem psiquiatras, psicólogos, pessoas, TO também tem ali, sabe, que vai poder te orientar, te ajudar, né, com esses processos. Então a depressão ela é silenciosa, ela vai aos poucos dominando a pessoa, até que no momento que a pessoa está totalmente tomada por ela,
E sair dela por si só é muito difícil, né? E também vai entrar na outra questão que a gente precisa desenvolver, que é a nossa rede de apoio, que são aquelas pessoas das quais a gente pode contar, né? Isso é muito essencial, a gente resgatar essa rede de apoios, porque uma coisa, né, da depressão é a pessoa se isolar. Ela isolada, ela não acaba desfazendo alguns vínculos, seja familiares, de amizade, etc. E outra coisa muito importante é a prática do cultivo de alguns hobbies, né, que a pessoa tenha, que dava prazer para ela no passado, porque quando a pessoa está numa situação de depressão, ela vai perdendo prazer na vida, nas pequenas coisas que ela gostava de fazer, aquilo já não é mais prazeroso para ela, né? Então ela acaba entrando ali dentro de uma sensação muito pesada, né, muito ruim a respeito da própria vida, das próprias questões. Né, resgatar hobbies é muito importante, e a prática de atividade física. Isso é essencial para qualquer questão. Nossa, para todo mundo. Sim. Eu sou uma pessoa que falo muito sobre isso, atividade física. Eu sou prova disso, né? A academia, para mim, hoje, não é nem uma questão assim de gostar, né? É uma questão de necessidade, é inegociável. Né? Pensando no futuro também, pensando naquela questão da autonomia, né? Mas muito mais do que estética, que as pessoas pensam muito na questão estética, mas eu penso mais na questão da saúde. E o que vai fazer você sentir também, né, depois que você faz uma atividade física, seu corpo dá uma respostinha gostosa. Com certeza, aquela dopamina ali que teve um custo, né, o custo da atividade. Sim, e tem o CVV também, tem o contato, vou deixar até na tela aí pra galera, né, que você pode ligar aí da sua casa, tem um chat também. É sempre bom, né, cara, falar sobre isso, sobre depressão, sobre terapia. Eu queria pelo menos deixar um espacinho, um cantinho aqui nesse final desse bloco pra gente falar de música. Eu sei que é um pouco pincelado, meio resumido, mas eu queria que você me contasse pra galera de casa um pouco mais dessa sua relação com a música, porque não é só um hobby pequenininho, uma coisa passageira na sua vida, né? Eu dei mais uma olhada no seu histórico aí, eu vi que você já passou por bastante coisa, que você já cantou em palco, que você já interpretou, então eu queria que você contasse pra gente, desse essa breve introdução aí de como que é a tua história com a música. A música, pra mim, ela sempre teve um lugar muito especial. Desde criança eu gostava muito de escrever letras. E quando tive a oportunidade de gravar, né, foi ali em 2007, eu acho que foi quando eu gravei minha primeira música com a banda de rock que eu tinha. Que, na verdade, a minha música, ela era voltada pro gospel, né? Foi a minha vivência da minha infância foi a música gospel. E em determinado momento eu rompi com a questão religiosa, né? Rompi com o sistema religioso e não que eu tenha deixado de lado a música, mas ela acabou se tornando uma coisa secundária, né? Uma coisa que amo fazer, mas não é sempre também, né? Amo cantar, mas não o tempo todo. A minha música fala muito da espiritualidade. Então, hoje eu sou uma pessoa que não tenho religião, mas eu tenho a minha espiritualidade, né? E acho que a minha música ela tem uma mensagem bonita, uma coisa que vai além de qualquer questão religiosa, né? Então, eu não tenho vergonha da minha música do passado, das coisas que eu cantava. Era do momento que eu tava vivendo, da era que o Rodrigo tava vivendo lá atrás. E se a gente procurar, a gente acha? Acha, tá tudo lá no YouTube. Tem coisa antiga, uns clipes assim que, né, eu olho, às vezes eu falo, meu Deus. Mas era uma coisa muito pura, muito verdadeira do meu coração, né? Eu cantava ali com a minha vida, canto até hoje. Até uma vez eu fiz backing vocal pra uma cantora aqui na cidade, aqui em Poços, e era um samba, né? Eu nunca tinha cantado samba e eu fui cantar backing vocal ali com ela ali no samba. E quando terminou, foi até engraçado, foi num evento grande na praça, o mestre Bush aqui de Poços, ele tava no palco, ele falou, menino, ele foi me abraçar, falou, olha, quando você canta parece que você incorpora. Eu falei, meu Deus, que legal, né, que é isso? Mas eu vejo, às vezes, eu cantando, às vezes no palco, vendo gravações, eu falo, gente, parece que eu interpreto, parece que eu me sinto um cantor de verdade, e eu finjo que eu sou um cantor quando eu tô no palco, e acontece, e depois eu falo, não, aquilo ali foi uma interpretação. Foi bom demais, né, cara? Gostoso demais. E a música tem esse lugar na minha vida, né? Fiz muitos projetos culturais aqui também, quando eu tava aqui em Poços, né? Atualmente eu não tenho mexido muito com música, mas pretendo, em algum momento, quando eu tiver vontade, porque também não... tem hora que cansa, né?
fazer música de barzinho é uma coisa que pra mim é difícil, porque é muitas horas ali cantando. Eu canso de estar cantando ali e falar, ai, gente, e daí vem a autocrítica, ai, será que o povo tá gostando da minha voz? Será que essa música é boa mesmo? Será que isso aqui é legal? Né? E entra num monte de coisa, mas assim, tirando essa questão das neuras, a música ela é muito especial, muito importante pra mim. Pô, muitos pratos pra equilibrar, né? E aí, que hora que entra o professor nessa história? Ai, gente, tem mais essa, né? Eu nem falei Nossa, nem falei. Eu sou professor também no estado de São Paulo e trabalho ali com crianças e tô nesse ambiente ali de criançada, né? E todas as modinhas entre as crianças eu sou o primeiro a saber, porque eu tenho minhas crianças que me contam tudo. Olha, agora a moda é essa, agora Faz eu sei o vou farmar aura. Eu falo, meu Deus. Mas assim, gente, na nossa época tinha umas coisas também bem estranhas, né? Eu não era muito adepto a essas modinhas, mas tinha, né? A galera tinha ali o passinho do Romano, aquela coisa do Fusca azul que dava um morro no outro. E toda era infantil sempre vai ter alguma coisa ali bem bizarra que vai escandalizar, mas é a forma da criança de falar, olha, tô aqui, olha pra mim. Entramos agora no bloco final. Aqui você vai deixar algumas indicações e recomendações para a galera de casa. A gente começa com um hábito que é poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Atividade física, gente. Essencial. Pratiquem esportes, academia, dança. Gostando ou não gostando, mas pratique. Comece com a prática. Uma caminhada no bairro, gente. Basiquinha, mas vai ser muito bom para você. Que seja mexer o esqueleto, né? Já tá bom. Com certeza. Segundo ponto, você vai escolher um desses que tenha ou não um significado para você, mas que você gostaria que a galera de casa conhecesse. Pode ser um filme, uma série, um livro ou uma música. Uma música. Poema de Ney Matogrosso. Linda música. Acho que essa música ela toca na minha alma, assim, num lugar tão profundo, tão especial. Fala sobre essa coisa, né, de repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa, morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu em momentos atrás. É lindo isso, essa poesia do Cazuza, né, inclusive, ele que escreveu essa música, e eu acho que é uma música que toca muito na minha alma, que fala dessa coisa de você perceber, né, a passagem do tempo, e entender o que de fato importa. O Ney Matogrosso me lembra muito minha mãe. Não sei porquê, acho que ela ouvia quando eu era novinho. Espero que minha mãe esteja assistindo. Se ela estiver assistindo, um beijo aí pra minha mãe, tá? Nosso terceiro ponto agora. Essa é nova, a gente estreou no último episódio. Agora você vai indicar pra gente uma pessoa. Indicar uma pessoa pra Sim. cá? Uma pessoa que você acha que a gente tinha que conhecer. Elza Soares, eu indico muito. Tô até com a camisetinha dela aqui. Gente, amo essa mulher. Ela faleceu, acho que em 2020, se não me engano, 2021. Agora eu não lembro a data certa. E é a mulher do fim do mundo que cantou até o fim. Ela cantava isso nessa música, né? Mulher do fim do mundo. Me deixem cantar até o fim. Até o fim eu vou cantar porque eu sou a mulher do fim do mundo. E ela gravou, né, o último audiovisual dela e faleceu 2 dias depois, de causas naturalíssimas. Ela estava super bem de saúde, planejando o lançamento do outro CD, né, que é No Tempo da Intolerância, uma turnê com planos maravilhosos aos 92 anos de vida, né, e ela gravou aquele audiovisual e fez essa passagem dela, e para mim essa mulher ela foi incrível, no talento, na musicalidade, na história de vida. Então acho que todo mundo deveria conhecer a Elza Soares. Vou colocar na tela pra galera aí. E agora a gente fecha esse bloco com o seu convite ao pensar. Qual que é a reflexão que você vai deixar no ar para fritar a nossa cabeça sobre o que você quer que a gente pense? Pensem sobre a vida, sem romantizar o sofrimento, mas entendendo que em todas as situações na vida a gente pode tirar algum proveito, algum aprendizado. Pode parecer clichê isso, mas é verdade. E busquem o autoconhecimento, busquem entender a essência de cada um de vocês, viva a sua verdade. A verdade, ela liberta a gente das amarras, né, do sofrimento. O autoconhecimento, ele proporciona pra gente a capacidade de enfrentarmos as situações de cabeça erguida,
de peito aberto e sabendo que a vida ela pode ser muito significativa. Muito bom. Te agradeço pela reflexão, te agradeço pelo nosso papo. Deixar um espacinho agora de considerações finais. Queria que você deixasse suas redes sociais também para a galera de casa te procurar e te conhecer. Tá, o pessoal pode encontrar o meu trabalho com @psicólogo Rodrigo Augusto. Tem também o site que é www.psicologorodrigoaugusto.com.br, que lá tem todas as formas de contato também, falo muito sobre o meu trabalho ali. E o YouTube, né, que estou tentando ali fazer o canal acontecer, Psicólogo Rodrigo Augusto, e sigam lá, se inscrevam, dê uma força aí pra gente. Valeu, Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Para você de casa, sabia que você pode ter um episódio aqui comigo? Como que faz para participar? Lá no nosso Instagram, @conviteaopensar. Lá você pode mandar perguntas, você pode participar, você pode ficar por dentro de quem que vão ser os próximos. Semana passada foi o fotógrafo John Meira, papo bem legal. Da semana que vem vai estar lá no nosso Instagram e lá tem um link. Você preenche o link, você se inscreve e corre o risco de vir aqui bater esse papo comigo. Na TV a gente tem 2 horários, sábado às 4 da tarde, domingo às 5 da tarde. Na TV a gente tem 1 hora de episódio. No YouTube, lá no nosso canal do YouTube, a gente tem os episódios na versão estendida. Então os episódios eles passam de 1 hora. Lá tem mais de 76 episódios para vocês assistirem, além dos outros formatos. Além desse formato de vídeo que vocês estão assistindo, tem outros 2 formatos. E lembrando também do nosso Apoia-se, esse programa que ele é feito apenas por mim. Tudo que passa aqui que vocês estão vendo sou eu que faço. Então se você quiser contribuir, me ajudar para eu ficar feliz, continuar esse programa, você pode contribuir com apenas R$12 por mês e aí você me incentiva a continuar. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!